Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, eu quero... Amém. Vamos orar pelas nossas crianças? Hoje nós estamos pilhados, cara. Obrigado, Rai. Vamos orar pelas nossas crianças, abençoar as nossas crianças em nome de Jesus. Antes de a gente orar pelas nossas crianças, avisar o pessoal de Cuiabá, Alvorada, enfim, todo mundo que está na internet nos assistindo, não mande agora mensagem para a gente no WhatsApp que não dá para ver. Se você perceber qualquer falha na transmissão, comunique-se aí, manda a mensagem aí, que o André está ligadaço, ele vai saber quando aparecer, tá bom? Vamos orar pelas nossas crianças. Você pode estender sua mão para cá? Eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Onde é que estão os pais dessa galera? Vocês podem se colocar de pé? Eu queria fazer um desafio contigo nessa semana. Queria chamar você a uma responsabilidade maior. Não precisa responder aqui no público, que eu não quero te constranger. Eu quero só te levar ao engajamento maior. Você acredita que quando essas crianças saem e vão para o culto, uma atmosfera de adoração, um ambiente de profecia as envolve, Deus fala com elas, elas podem ter uma experiência com o Senhor? Quem crê nisso? Mas esse ambiente, meu irmão, ele não é gerado na oração que a gente faz no domingo. Ele é semeado por você durante a semana. Eu quero pedir para você se comprometer nessa semana a jejuar um dia, porque, pelo que Deus está fazendo no Caverna Kids. Você vai escolher um dia, a sua maneira, e o que você vai fazer? Você vai orar por essas crianças. Nós cremos que elas são a concretização de Joel. Os nossos filhos profetizarão. Só que se você não queima em casa, eles não queimam aqui. Não dá para a gente botar fogo neles no domingo e você jogar água na segunda-feira. Aumente a temperatura da tua casa. Chamo você para jejuar por eles essa semana, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, nós queremos abençoá-los. Pai, na autoridade do seu nome, nós queremos, em nome de Jesus, abençoar cada uma dessas crianças e cada um dos professores. Nós acreditamos que eles são a concretização dos dias de Joel. Nossos filhos profetizarão. Há sobre eles uma palavra, e esta palavra é da boca do Senhor. Palavras humanas podem perecer no tempo, mas as suas palavras permanecem para sempre. E se somos a geração dos últimos dias, e se essa grande chuva de Joel é para o nosso tempo, queremos ver os nossos filhos queimando, como ofertas vivas, como mensagens incendiárias. Queremos vê-los queimando no quarto, queremos vê-los queimando na sala, queremos vê-los queimando no culto, queremos vê-los queimando na escola. Queremos que eles sejam tão impressionantes, tão cheios, que este mundo não consiga reconhecê-los. Queremos que uma obsessão por sua presença se apodere deles. Queremos adolescentes, crianças, juniores, queremos bebês famintos. Queremos olhar para eles, meu Deus, e não conseguir discernir, tamanha seja a fome que deles se apodere. Queremos que eles nos constranjam a buscar mais o Senhor. Queremos que os nossos filhos te tenham como uma realidade nas vidas deles, que tu seja para eles tão real quanto somos, nós os pais somos para eles. Queremos que eles carreguem uma característica, Senhor, que eles te amem intensamente, ao ponto de que a vida deles não tenha valor, porque é essa geração que é a geração da vinda, e que eles carreguem esse ardor no coração. Da mesma sorte, carreguem os professores este ardor, que uma atmosfera de ativação, de despertamento os envolva, que este seja um encontro do Senhor com eles ali naquela sala, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se o bicho começar a fugir, o negócio pipocar, amém. É isso mesmo. Queria chamar você então para isso, sabe? Para a gente fazer diferente. Porque sempre, ao longo da história, avivamento em uma casa foi sinal de uma decisão de abstinência. Nenhum filho de avivamento é gerado em uma casa de... Qual é a palavra? Quando a gente é desatento, pastor? Me ajuda aí. Obrigado. Casas de displicência não geram filhos de avivamento. Casas de abstinência geram filhos de avivamento.
Porque em um ambiente onde um pai abre mão de algo para gerar espiritualmente um coração afogueado, está um ensino de paixão. Eu não estou pregando ainda, estou conversando com você. Uau! Quando a Bíblia nos narra que Manoá, pai de Sansão, recebeu a notícia de que o Senhor lhes daria um filho e que esse filho seria instrumento para libertar Israel, a Bíblia diz que primeiro Deus fala com a esposa de Manoá. E ela, depois, procura o marido e diz, olha, um mensageiro do Senhor veio até mim e falou que nós vamos ter um filho, e que esse menino será por objeto de libertação em Israel. E aí Manoá diz assim, quando esse homem aparecer de novo, manda ele falar para ele que eu quero falar com ele. A Bíblia diz que ela está em um determinado ambiente, vem o mensageiro do Senhor para ela e ela diz assim, espera aí que meu marido quer falar com você. Eu brinco que é um dos poucos momentos na Bíblia em que um homem fez Deus esperar. Porque o anjo do Senhor ali é uma teofania, uma característica, uma manifestação espiritual, angelical de Jesus no Antigo Testamento. Parecia um anjo, mas na verdade era o próprio Cristo. E aí diz a Bíblia que o Senhor está lá esperando para conversar com o dito Manoá. Chega Manoá e fala, olha, prazer em te conhecer, minha mulher falou que o Senhor nos vai dar um filho, só que tem uma coisa, ela disse que o menino vai ser por objeto de libertação em Israel. Eu quero saber tudo o que eu preciso fazer para esse menino se tornar o que Deus falou que ele deve ser. E aí, o anjo do Senhor ensina Manoá e sua esposa a educar um garoto num voto chamado nazireado. Irmãos, o voto de nazireado era um voto de muitas abstinências. Um nazireu não abria mão de coisas pecaminosas, ele abria mão de coisas liberadas para se consagrar a Deus. Ele não tomava fruto de vide, ou seja, nenhum tipo de derivado de uva, não comia determinados tipos de alimentos, se eles fossem próximos de cadáver, não podia comer, e um dos caracteres do voto era não cortar os pelos da barba e do cabelo. Não era só isso, tinha um monte de coisas. E aí a Bíblia nos mostra Sansão já adulto, fluindo por causa de um voto de nazireado. Mas eu quero perguntar para os pais, nós que temos filhos sabemos, irmão, alguém aqui tem filho diabético e não é diabético? Alguém aqui tem um filho diabético e não é diabético? Alguém tem? Alguém aqui tem um filho que tem uma doença e os pais não têm, mas tiveram que mudar todo o ambiente da casa por causa do filho? Alguém tem? Então, eu imaginei que a maioria de nós não teria uma história para contar, mas eu quero narrar para vocês a história de alguém que está nos assistindo aqui. Um irmão em Cristo que tem um filho diabético e ele também é diabético. Só que a diabetes dele era aquela diabetes que você vai levando. E ele não imaginava que o filho era diabético. O garoto ainda muito cedo, irmãos, um determinado dia, não acordou bem. Estava muito fraquinho, meio que apático e tal, e o pai estranhando porque ele estava tendo aquele comportamento, começou a oferecer para ele as coisas que ele gostava. Filho, quer brincar de tal coisa? Não, pai, eu já não estou legal. Filho, você quer comer tal coisa? Não, pai, eu já não estou legal. Aí a prova dos 9, o pai pegou um copão do refrigerante predileto dele. Falou, filho, toma esse refrigerante. Ele olhou o refrigerante e falou, não quero, pai, eu não estou bem. O pai assustou, irmãos. Mesmo assim, o menino comeu meio que na marra, tomou o refrigerante predileto e quando tomou, começou a suar frio e passou mal. Resumindo, ele entrou em coma. Ele estava tendo uma crise de ápice de diabetes. O menino era diabético e não sabiam. Porque a família tem uma predisposição genética ao diabetes. Resumindo, o médico falou, vocês vão ter que cortar tudo que diz respeito ao açúcar, porque ele está no nível extremo de crise de diabetes. Agora você imagina, o que vocês acham que esses pais fizeram? Mais ou menos assim, filho, a partir de hoje, você não pode mais comer aquele chocolate, você não pode mais comer aquilo que você gosta, tá? Nós todos vamos comer, você não. Você acha que eles fizeram isso? Que pai faz uma loucura dessa? Sabe o que eles fizeram, irmãos? Todos passaram a comer como se fossem diabéticos, para que o garoto pudesse aprender a comer outra vez. Sabe onde eu quero chegar com isso? Sansão não foi nazireu sozinho. Manoá se tornou um e sua mãe também. Sansão aprendeu a ser nazireu, não foi com as palavras do seu pai e sua mãe. Sansão se tornou nazireu porque seu pai e sua mãe se tornaram. Quer uma casa de avivamento? Você tem que ser o primeiro a queimar.
Não tem nazireu em casa quem não se propõe a ser nazireu. Porque não é sobre falar, é sobre se tornar. Primeiro Manoá se tornou, me diga, você tem que se tornar, é comigo. Quando Sansão é um homem adulto e seu pai o repreende, sabe por que a palavra do pai de Sansão pesava para Sansão? Não é porque o pai dele era bom de conversa, era porque aquele homem tinha feito as mesmas coisas que o filho fez. Com a diferença, o menino nunca provou o contrário, o pai provou e se absteve. O pai disse, rapaz, se eu, um homem idoso, dei conta, não venha me dizer que você não pode. Repreende o filho quando o filho começa a se desviar. A autoridade que nós queremos ter, irmão. A autoridade que nós queremos ter, irmã. A autoridade que nós queremos ter, meus irmãos, está na vida que nós vamos levar. Não é sobre isso que eu quero pregar, não, vai. Mateus capítulo 11, versículo 28. Hã? Exatamente. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Palavras de Jesus. Essa é só uma introdução, irmãos. Ainda estou na vibe da oração da criançada aqui. Que nós possamos ter o caráter de Manoá, sabe? Deus, me diga o que eu tenho que me tornar para o meu filho se tornar esse homem. Eu quero gerar um libertador em casa. Liberte-me das minhas próprias amarras. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante da sua palavra, corações abertos, porque queremos nos tornar tudo aquilo que Jesus nos chama a ser. As cargas que nós ainda carregamos, cargas que na verdade são incompatíveis com as suas, os fardos que nós ainda carregamos, fardos que são incompatíveis com o seu, o jugo que nós ainda detemos sobre nós, que não é o seu jugo, precisa nessa noite cair por terra. Nós queremos que a sua palavra nos atravesse, gerando antes e depois desse dia. Não estamos mais em tempo de perder tempo. O nosso coração entendeu, tu estás à porta, aguardamos com expectativa a sua vinda, queremos que o Senhor nos busque agora, queremos encontrar contigo hoje, não queremos deixar nada para amanhã. Se o nosso dia hoje, destrincha-nos, quebra-nos, refaz-nos, tudo em um só dia. Não queremos ser veste nova com rotura velha, não queremos ser vinho novo em odre velho. Transforma a nossa vida, muda a nossa história, é o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus, amém. Jesus, sabe, irmãos, esse texto veio ao meu coração. Eu compartilhei ontem com o pessoal uma situação que me levou a olhar para esse versículo de um jeito especial. Durante boa parte da minha vida como cristão, olhar para esse texto para mim significava olhar para uma chamada de Jesus para uma vida de alívio, mas não um alívio de ausência de dores. Eu entendia que esse alívio, na verdade, dizia de uma remoção do peso do pecado de sobre mim. Eu entendia que Jesus estava me convidando para ser perdoado. Jesus estava me chamando para uma vida de libertação do cativeiro do pecado e me chamando para uma vida de submissão à vontade de Deus. E na verdade é isso mesmo que esse texto diz. Esse texto é uma chamada para a graça divina. Acontece, irmãos, que a gente às vezes vai ficando tão sabido que as coisas óbvias de um ensino como esse vão passando batido dos nossos corações e a gente, sem perceber, fica com a cabeça cheia de informação
e a prática completamente destoante daquilo que recebeu. E o Senhor me trouxe esse versículo de novo à mente. Eu me converti aos 12 anos. Eu não sei contar quantas vezes eu já ouvi, eu já li, ou já vi pessoas pregando em cima desse texto. Mas é lindo quando de uma hora para outra, irmãos, o Senhor parece que acende uma luz e mostra o óbvio para nós. Eu quero compartilhar com você o óbvio que eu vi no texto. O óbvio que talvez não apenas eu precise ver. Porque nós temos recebido tantas coisas grandiosas aqui, tantos ensinamentos violentos, tantos fundamentos arrasadores, porque eles vêm e quebram com as nossas construções, que a gente começa de repente a achar que evangelho é sobre aprender coisas novas, coisas admiráveis, mas na verdade o evangelho é sobre viver uma vida ao lado de Jesus, e isso é simples, tão simples que às vezes a gente não quer. Quer ver um exemplo? Jesus estava falando aqui, irmãos, nas cidades em que ele passou boa parte de sua infância e adolescência. O capítulo de número 11, especialmente, nos narra Jesus falando, a partir do versículo 20, as ditas cidades impenitentes. O que seriam as cidades impenitentes? Seriam cidades que tiveram a oportunidade de ver detalhes da vida de Jesus, porque ele cresceu nelas. Cidades que tiveram a oportunidade de ver sinais violentos de Jesus, porque Jesus operou nelas. E mesmo assim, essas cidades, com esta grandiosa revelação, se comportaram com Jesus com tamanha indiferença, ou melhor, com inacreditável indiferença. Essas cidades receberam muito, mas receberam como se aquilo não tivesse valor. A partir do verso 20, Jesus começa a repreender essas cidades. Basicamente elas são Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades, como eu disse para vocês, da infância, da adolescência de Jesus. Corazim, Betsaida e Cafarnaum são duramente repreendidas por Cristo. O Senhor diz para eles que as cidades que anteriormente haviam sido violentamente julgadas, se tivessem recebido as coisas que eles receberam, teriam se arrependido e talvez teriam fugido do juízo. O Senhor fala que no futuro, no dia do acerto de contas, que nós chamamos de dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, cidades como Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, que nós conhecemos pela grande condenação operada por Deus, receberiam menos peso, porque não receberam tão grandiosa revelação quanto Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ou seja, seria como se Jesus estivesse dizendo: vocês pegaram o filé, eles a carne de pescoço. Vocês pegaram o filé e jogaram fora. Eles terão menos rigor, porque conheceram a carne de pescoço. Mas vocês, conhecendo o filé, jogaram a comida boa fora. Não vai passar batido. Essa geração que recebe essa dura repreensão de Jesus é uma geração, irmãos, de revelações maravilhosas. Imagine você, um povo aguardar por milênios a manifestação do seu Salvador. Você ouve durante gerações: virá alguém que nos salvará, virá alguém que nos redimirá, virá alguém que nos libertará, virá alguém que nos fará ser um povo para a glória do Abba, virá alguém que nos removerá dos nossos pecados. Geração após geração, expectativa, Wesley. Uau, ele vem, de repente ele vem. Aí quando ele vem, diz: nossa, é isso? Ah, tá de brincadeira. Filho de carpinteiro? Nascido numa cidadezinha no interior? Está falando sério que eu esperei por isso? Não pode ser isso. Me mostre algo mais difícil. Essa geração de revelação foi a geração de maior endurecimento de cerviz até então que nós conhecemos.
Até então, até o tempo deste texto ser narrado. Levando em consideração, meus irmãos, que a revelação é progressiva, que Deus conhece a nossa limitação e de pouquinho em pouquinho Ele vai construindo o terreno para nos ensinar. Imagine, se nos dias desses homens, que eles viram o Verbo encarnado, o Senhor disse que seria penoso para eles, quanto mais para nós, que não só ouvimos do Verbo, temos o Espírito, nos revelando coisas tão incríveis. Eu quero que você entre no espírito do texto, porque o que Jesus diz adiante tem conexão com isso. Olha o que ele fala no verso de número 25, ainda no capítulo 11, vem comigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, aos pobres em espírito, aos que não sabem nada, aos que não julgam deter conhecimento. E ele diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está introduzindo um discurso em que ele diz assim: ei, está diante de vocês alguém que lhes apresenta ao Pai. Sabe por que vocês não entendem? Porque vocês se acham sábios e instruídos. Porque os ralé estão entendendo. E aí ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa chamada, irmãos, ganhou um novo significado para mim, sabe por quê? Porque aqueles que desprezaram Jesus e ouviram esse texto, não eram pessoas que se consideravam cansadas e sobrecarregadas. Elas se achavam livres. Livres porque elas tinham por pai Abraão. Livres porque elas eram boas praticantes da religião. Ao contrário dos pagãos, gregos, assírios e tantas outras nações que haviam feito mal a Israel, eles eram fiéis. Fiéis aos ritos, fiéis às práticas, bons dizimistas, frequentadores das sinagogas ou do templo. Iam aos sábados aprender com seus mestres, entregavam suas ofertas anuais, iam para a Páscoa em Jerusalém, participavam da festa das cabanas, tocavam trombeta quando o ano virava. Eles eram um exemplo. E essa galera tão religiosa não consegue enxergar o básico. Eles eram burro de carga. Quando Jesus os chama para receber um jugo, e Jesus os diz: tomai sobre vós o meu jugo, a primeira coisa que Cristo diz de forma indireta é que aqueles homens não eram tão livres quanto eles pensavam. Havia um jugo que os conduzia. Irmãos, há uma coisa que nós precisamos aprender. Nenhum homem está na condição de escolher entre viver com Deus ou abraçar o diabo. Nós já nascemos com uma escolha. Estamos destinados à destruição desde que nascemos, sabe por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você não está aí curtindo a vida e na hora que você acha, você vai escolher o que fazer dela. Não, a sua omissão já é uma escolha. Ou você troca de jugo, ou permanece com o que você já tem. E os discípulos de Jesus estavam ouvindo essa dura mensagem ao mesmo tempo que esse monte de religioso ouviu também, porque eles pensavam que eles eram pessoas com direito de dizer: não, essa mensagem não nos interessa. Essa era a única mensagem capaz de remover o jugo que estava sobre eles. O jugo do legalismo, o jugo da meritocracia, o jugo de achar que fazendo coisas eles alcançariam êxito diante de Deus. Quantos de nós, irmãos, ainda vivemos assim? No meio da nossa religiosidade evangélica. Estamos nos cultos ao domingo, por quê? Porque queremos ter condição de na segunda pedir algo para Deus. Então, Deus, minha ficha está limpa, domingo eu fui. Entregamos o nosso dízimo,
Deus me livre que o devorador não coma as minhas finanças, porque se eu não der o dízimo, vai acabar o dinheiro na farmácia. Bons legalistas. E não percebemos que estamos debaixo de um jugo. Ah, mas eu não sou evangélico, então minha situação é outra. Você também está debaixo do mesmo jugo. Só que a diferença é que você pensa que é livre, e você está escravo dos seus desejos, fazendo de tudo para merecer sucesso, felicidade e alegria. Tanto que o seu lema é: trabalho para desfrutar do que conquistei. Eu mereço fazer do meu dinheiro o que eu quiser. Meritocracia. Só existem dois jugos, irmãos: o jugo do mérito e o jugo da graça. O jugo do mérito e o jugo da graça. Não existe jugo intermediário. O jugo do mérito nos paga conforme o que nós fazemos. E sabe o que a Bíblia diz que as nossas obras são diante de Deus? Como trapo de imundícia. Como fralda suja de cocô. Alguém paga alguma coisa no mercado com fralda suja de cocô? E a gente balança as nossas fraldas sujas como se elas fossem medalhas de ouro. E acha que somos livres, sendo que somos escravos de uma mentira que nos ensina que sozinhos a gente consegue limpar essa sujeira. Agora presta atenção. Pega uma mão suja de terra para limpar uma fralda suja. O que acontece? Suja ou limpa mais a fralda? Suja mais. Exatamente. Só que esses homens não entenderam que as mãos estavam sujas. Eles achavam que as mãos estavam limpas. E Jesus está dizendo para eles: não. Vocês são escravos, são prisioneiros, acham que são livres, mas não são. Eu estou oferecendo para vocês a liberdade, mas para que vocês tenham liberdade, vocês precisam vir a mim, e a partir daí andar comigo. O andar aqui é intrínseco, está subentendido no texto. Por quê? Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. A propósito, quantos já viram um jugo, ou sabem o que é um jugo? Levanta a mão. Então, para a gente poder entender o texto, a gente precisa recordar o que é um jugo. Você já viu alguma vez, irmãos, aquele boi puxando um arado, e aí tem um trem que vai no pescoço dele assim, e sobre esse negócio do pescoço vai o arado? Quem já viu essa imagem? Um negócio no pescoço do boi? Isso é um jugo. Agora, você já viu esse negócio de dois bois? Já viu? Um boizinho do lado do outro arrastando? Então, isso é um jugo também. Jesus está chamando para esse jugo. Um jugo em que ele põe uma cabeça e fala: encaixa a sua aqui. É exatamente isso. Boi novo e boi velho. Fala: ó, desse negócio eu entendo, bota a cabeça aqui. Bota a cabeça aqui, porque o meu jugo é suave. Sabe por que o jugo de Jesus é suave? Porque o trabalho é todo dele. A força é dele. O ímpeto é dele. A violência do movimento é dele, não é nossa. Jesus está dizendo: se vocês querem se livrar dessa vida miserável de meritocracia, andem debaixo da minha graça. Entendam que vocês não têm força, a força é minha. Entendem que vocês não conseguem, eu é quem consigo. E entendem que não é sobre fazer coisas para me conquistar, é sobre botar a cabeça e andar comigo. E sabe por que Jesus oferece para eles um jugo, irmãos? Porque o jugo define para onde eu vou. Como assim? O jugo controla o animal. E quem controla o animal define para onde ele vai. Jugos falam de governo. Jugos falam de submissão. E eu pergunto para você, qual era o jugo de Jesus? Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que vos digo, não digo de mim mesmo, recebi do meu Pai. Qual era o jugo de Jesus? Se submeter à autoridade do Pai e cumprir o seu propósito. Jesus está dizendo: o meu destino, o Pai determinou.
a minha vida, o Pai é quem diz para onde vai. E porque a minha vida, quem diz para onde vai é o Pai também joga sobre mim uma nova carga. A carga que vai sobre os meus lombos, é o Pai quem coloca. Sabe por quê? Porque se um jugo define para onde eu vou, a carga define como eu vou. Quer entender melhor isso? Faz favor aqui, Wesley. Vai ali. Faz de conta que eu sou um jugo sobre você. Vai lá na porta, vai lá na parede, lá na outra caixa. Isso. Tá de boa? Beleza, agora volta. Volta. Isso. Maravilha. Vamos botar um fardo em cima de você? Vamos. Preciso de um fardo, gente. Preciso de um fardo. Fabinho, seja um fardo para mim, por favor, sobre o Wesley. Mas aquele fardo. Garoto. Um bom fardo, vai. Isso. Agora vai, Wesley. Preciso de mais um. Vai lá, Vinícius, corre lá, sobe nele. Vem, Vinícius, vem. Sobe nele. Deixa Deus te usar, Vinícius. Seja fardo, menino. Vai. Sobe. Alguém ajuda aí. Garotos. Ajuda. Faz um apoio para ele poder subir. Vai. Agora vai, Wesley. Me diz se está mais fácil ou mais difícil. Está cansado? Wesley? Está sobrecarregado? Está mais pesado que no começo? Se não está não, então vai mais um pouquinho. Não vai não? Obrigado. Quero te fazer uma pergunta. No início, foi mais difícil ou mais fácil chegar ao destino? Mais fácil. E com o peso, mudou a intensidade da caminhada e o jeito de ir? Mudou. Obrigado, mano. Jugo define para onde você vai, mas fardo define como você vai. A intensidade com que você vai. Jesus não nos chama a receber sua carga, ou melhor, seu jugo e ficar com o nosso fardo. Jesus nos chama a receber o seu jugo e o seu fardo. Sabe por quê? Porque não dava para, como fariseu, querer andar debaixo do jugo de Jesus, vivendo sobre as heranças do passado. Porque as heranças do passado conflitariam com o jugo, me sobrecarregando e pesando o sacrifício que Cristo fez por mim. Jesus me chama para andar ao seu lado e diz: quem bota a carga sou eu, porque eu sei o quanto você aguenta. Onde é que você quer chegar com isso, profeta? Tem gente caminhando na senda de Jesus, com o jugo de Jesus, com os fardos do passado. E sabe qual é o problema? É que os fardos que você traz de Cafarnaum, de Betsaida e de Corazim, têm perfume de condenação. Eles dizem para você exatamente o oposto do que o fardo de Jesus diria. Seja mais claro, profeta, o cara quer chegar no propósito, quer alcançar o destino, ainda se contorcendo e corroendo por aquilo que fez em 1900 e bolinha. Ou pior, o cara quer chegar no destino e no propósito, se justificando com a mochila que ele carrega nas costas. Não, se eu vou devagar, vocês me entendem aí. Você não sabe o tamanho do peso que eu estou carregando. Queridão, o peso que você está carregando porque quer. Jesus te chamou para levar um fardo novo. O problema é que você tem peso de estimação, porque não abandona as velhas práticas. Você não sabe o que eu estou passando, sei. Joga essa mochila fora e vê se não fica mais leve. Joga o Vinícius e o Fabinho fora para você ver, Wesley. Jesus fez um convite ao jugo. Jesus fez um convite ao fardo. Isso significa que Jesus nos chamou para um novo destino, mas também quer imprimir em nós uma intensidade de jornada.
Não é só sobre chegar, irmãos, mas é sobre chegar na intensidade determinada por Deus. Tem gente que acha, não, eu vou me arrastando aqui, mas eu chego no céu. Primeiro, eu não quero tirar o céu de você, mas você precisa estudar um pouquinho mais. E segundo, não é só sobre chegar. Porque se Jesus te chama para viver o jugo dele, não é sobre ficar olhando para frente, irmão, e falar, vamos embora logo. É sobre virar a cabeça e falar, nossa, como você é bonito, cheiroso, hein? Jugo duplo imprime relação. Boi velho e boi novo vão se conhecendo no caminho. Sabe qual é o nome de Jesus, irmãos? Ancião de dias. Sabe o que esse texto ou essa figura significa? Que ele é pai do tempo. Sabe o que Isaías diz sobre ele? Pai da eternidade. Ele tem tanto para ensinar para a gente. Mas ou a gente está lambendo a carga, ou a gente quer logo chegar. Vou repetir, ou a gente está lambendo o fardo, ferida do passado, ou a gente quer logo chegar. Não, o que importa é acabar logo com esse trem. Não é para obedecer? Então bora para a igreja. Não é para obedecer? Então bora entregar dízimo. Bora. Ei. É exatamente o que a galera de Cafarnaum fazia. Não, vem você nos ensinar mais uma regra. Não estou ensinando a regra para vocês, eu estou ensinando que isso é outro jugo. Ei, eu sou a coisa nova que Isaías prometeu. Ei, que vem aí um renovo, o texto de 52 para 53 diz, ele subirá como um renovo. Jesus está dizendo, vocês nunca experimentaram o que eu vim oferecer para vocês, não vem dizer que vocês conhecem isso, vocês não sabem quem eu sou, por isso o juízo é tão pesado, porque vocês estão sendo chamados a uma nova vida, a uma nova prática, e querem continuar do mesmo jeito. Sabe, irmãos, quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês o meu fardo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Jesus está dizendo que vida cristã não é para ser uma carga. Vida cristã é para ser leve. Ele não está dizendo que é para ser fácil. Ele não está dizendo que é para ser sempre cheia de sorrisos, mas ele está dizendo que é para ser leve. Se você vive cristianismo como se fosse um peso, o problema não é Jesus, é o fardo que você carrega. Ou talvez o jugo que você ainda não trocou. Eu estou desanimado, eu não sei, é pesado. Não é cristianismo. Porque o fardo e o jugo de Jesus são como uma equação, Gui. Fardo de Jesus mais jugo de Jesus é igual a cansaço e fadiga? É igual ao quê? Mansidão e descanso. Cristianismo envolto de ansiedade, de inquietude, de psicotrópico, de doença emocional. Irmão, eu entendo. Há momentos na vida em que nós precisaremos da ajuda de psicólogos, de medicação, de socorro. Mas uma vida inteira assim, eu acho que você está com o jugo errado. Ou carregando o fardo que não deveria. Uma hora, queridão, o boi velho tem que te ensinar sobre isso. Se você não aprende nunca, talvez não seja o boi velho, talvez seja o chifrudo que está do teu lado. Estou falando em metáforas, né, pastorzão? Para ficar mais claro, linguagem agrícola, estamos num ambiente de pecuária, bacia leiteira. Acho que todo mundo entendeu, a galera aí, Cacoal tem tudo isso, tá? Mas chifrudo, vocês sabem o que significa. Tem gente vivendo uma vida cristã com o cheiro do pão que o diabo amassou com o rabo. Você está falando de quê, pastor? De não ter dinheiro? Não. Não ter dinheiro faz parte da vida cristã. Eu estou falando de não ter paz, de não ter descanso. Porque descanso não é circunstancial, irmão. Descanso é existencial. Jesus está dizendo, cola em mim que você descansa. E jugo duplo é isso, cola em mim que você descansa, porque eu levo a sua carga. Olha que louco isso, Pedro diz, sujeitai-vos, pois, a Deus.
E aí ele prossegue dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar ansiedade sobre ele? É trocar de fardo, irmão. Jesus está pesado demais. Me dá seu fardo. O fardo de Jesus, irmão, é perdão, é misericórdia. O fardo de Jesus é domínio próprio. O fardo de Jesus é longanimidade. Sabe o que é o fardo de Jesus? É toda a plenitude de Deus sendo derramada sobre nós, nos tornando como Ele é. Sabe o que o fim dessa jornada vai fazer? Fazer o boi novo ficar igual ao boi velho. Não é sobre arar a terra, nem sobre carregar uma carga. É sobre andar na companhia de alguém que pode nos ensinar a ter descanso. E aqui eu quero encerrar, fazendo você enxergar uma coisa que talvez você nunca tenha visto no texto. Olha o capítulo de número 12. Se a sua Bíblia for daquelas mais antigas, ela vai ter aí o tema do capítulo que segue. O que diz o tema do capítulo 12? Jesus é o Senhor. Sabe o que me encanta? É entender que o processo inspiracional da Bíblia, por ser divinamente gestado, não tem coincidências. Deus bota um cara para pensar uma sequência a fim de nos edificar. Jesus encerra o seu discurso na região de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, falando de descanso. Quem entendeu isso? E aí o capítulo 12 começa falando de sábado. Sabe o que significa sabat em hebraico? Descanso. E sabe o que o capítulo 12 vai dizer? Ele é o Senhor que fez o descanso. Sabe o que Jesus quis dizer para Betsaida, para Cafarnaum e para Corazim? Encosta em mim. Porque vocês estão tão preocupados em praticar regras que vocês não entenderam que em mim vocês vivem tudo isso. Eu sou o descanso de vocês. Bota a cabeça nesse jugo. Vocês viverão sábado todo dia. Eu sou o vosso descanso. Talvez você ainda esteja na vibe de querer, na força do seu braço, fazer as coisas acontecerem como cristão. Não vai dar conta. Eu tenho que decretar falência dos seus esforços. Você não vai conseguir, na força do seu braço, se tornar um bom cristão. Vou repetir porque eu quero que isso entre no seu coração. Você não vai conseguir, na força do seu braço, se tornar um bom cristão. Você não vai conseguir, na força do seu braço, se tornar um bom cristão. Você não vai conseguir, na força do seu braço, se tornar um bom cristão. Por quê? Porque Jesus não te chamou para, com o jugo velho, simplesmente arar uma terra. Não é sobre arar a terra. É sobre botar a cabeça no jugo e descobrir que a melhor coisa que você poderia ter recebido na sua vida é a companhia dele para chegar ao destino. Tá, profeta, você disse que isso foi resultante de uma experiência sua, que nos faz ressignificar coisas pequenas. Até agora eu não fiz o link, deixei para o final. Se Jesus é o meu descanso, como eu digo, depois de receber um fundamento, se Jesus é o meu alimento, como eu digo, depois de receber uma palavra, se Jesus é tudo para mim, eu abro mão de tudo que eu tenho pelo reino, como eu aprendi acerca da história de Nabal. Se em Nabote eu descobri outros valores que a pastora Gi trouxe sobre o meu coração e Jesus quer ser o Senhor da minha casa e tudo mais, sabe quando eu sou desafiado a dizer se eu estou ou não com o jugo de Jesus sobre mim? É quando uma situação muito simples me provoca a fazer algo diferente do que eu já tenho feito. Presta atenção porque agora você vai entender o que eu quero dizer. Eu estou falando para você sobre relacionamento, estou falando para você sobre intimidade, sobre busca, beleza. Amanhã, se Cristo não voltar até então, se você tem compromisso às 9, você vai levantar provavelmente às 8. Levantando às 8, talvez você faça um café rápido, tome um belo banho para poder chegar no horário, porque o compromisso merece o seu respeito. Você vai chegar às 9 para um compromisso. Você vai trabalhar, você vai almoçar, você vai fazer tudo o que você for fazer. E no final do seu dia, você vai lembrar, rapaz, olha aí,
eu estou mais uma vez sem orar hoje, sem ler Bíblia. Nada não. Amanhã eu resolvo isso. No outro dia você vai fazer isso, no outro dia você vai fazer isso, no outro dia você vai fazer isso. Quando chegar domingo, sabe o que vai acontecer? Você vai levantar e vai dizer assim: rapaz, que semana ruim. Eu estou sobrecarregado. Não estou nem com vontade de estar com os irmãos lá hoje. Minha vontade era ficar em casa. E aí, você vem arrastado, porque é pesado estar aqui à noite. Você podia estar em um monte de lugar, mas você senta nessa cadeira aí e fala: lá vai, eles vão bater em mim de novo. Mas pela misericórdia de Deus, você entende tudo o que foi dito, e você diz: uau, amanhã eu vou mudar de vida. E você faz a mesma coisa da semana passada. Sabe o que você está dizendo? Eu não quero trocar de jugo. Eu não quero jogar o fardo fora, porque se eu quisesse, eu diria: o Senhor é o meu descanso? É. O Senhor é o meu sustento? É. O Senhor é a minha real, vamos lá. Meu real tesouro? É. Estar ao seu lado é que realmente importa? É. Então, se meu compromisso é às 9, eu vou levantar às 7:30. Vou dedicar meia hora deste tempo e vou consagrar o meu dia ao Senhor. Porque se andar no seu jugo é desfrutar da sua companhia, e desfrutar da sua companhia me torna a sua semelhança, então que o primeiro momento do meu dia seja dedicado a isso. Eu não sei onde é que isso vai dar. Eu não sei como esse dia vai terminar. Não importa para onde nós estamos indo. Eu só quero virar de lado e dizer: bora junto? Botei minha cabeça no teu jugo. Pode governar meu dia. E aí, um passo de cada vez. Parece que ele está ali. Porque uma simples atitude santificou um dia inteiro. A atitude de entregar a minha cabeça ao governo do Senhor. Você consegue entender o que eu quis te dizer? Que bom. Porque é aqui que a gente tem errado. Na hora de dar chifrada ou de abaixar a cabeça e submeter ao que o Senhor nos tem ensinado. Todo dia de manhã a gente resolve dar uma chifrada. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, irmão? O problema não é o que você tem ouvido, é o que você está fazendo com o que você está ouvindo. Jesus não vai botar isso goela abaixo na sua cabeça. Você precisa ir a Ele. Porque todas as segundas-feiras Ele está te esperando no mesmo lugar, no lugar de encaixar a cabeça no jugo. O lugar de submissão. É só isso que eu quero trazer para você hoje. E digo só porque pode parecer confuso, mas se você entendeu essa última parte, é o que me importa. Porque o povo de Betsaida, de Corazim, não entendia nada disso, porque eles entendiam as coisas altas do judaísmo, mas na hora de viver o dia a dia, jogavam tudo pelo ralo. Para experimentar o descanso de Jesus, eu preciso todos os dias jogar fora os meus fardos de ontem, tomar sobre mim os fardos dele e reafirmar com a minha submissão que eu sei quem governa as minhas decisões. Isso é ter jugo de Jesus e ter fardo de Jesus. Quero chamar você a vir à frente. Se você reconhece que está carregando peso demais e está sendo difícil permanecer nessa jornada, vou explicar o apelo. A chamada é para você que quer jogar teu fardo fora, que quer experimentar uma nova vida em Cristo. Para você que não quer sair daqui com mais um super sermão, mas quer dar uma resposta na primeira oportunidade que tiver. Talvez a sua primeira oportunidade seja amanhã. Talvez a sua primeira oportunidade seja hoje. Talvez o seu dia sobrecarregado, a sua semana sobrecarregada, daqui 15 minutos, te ofereça uma oportunidade de xingar a sua esposa no caminho para casa.
Submeter-se ao jugo de Jesus é pensar. Boi velho, você xingaria sua mulher se você tivesse uma? Aí ele responde, mas eu tenho uma, chama a igreja. Ah, é? Esqueci. O que você faria se ela pisasse no seu calo? Eu a amaria. Então bora junto? Uau, então isso é ter jugo de Jesus? É. Quer ver um outro exemplo? Bota a cabeça. Boi velho, o cara passou um troco a mais para mim, lá no caixa do banco. Estava precisando. É provisão, né? Não, é furto. Sério? Aham. Mas você não pegaria o dinheirinho a mais? Não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que não te pertence não pode ficar na sua mão. Ah, mas eu quero ficar com dinheiro. Ele não vai te dar uma coiçada para você enfiar a cabeça, irmão. Você vira a cabeça e fala, bora junto, ou você fica para trás com o seu fardo. É isso que eu estou querendo explicar. São nas pequenas coisas que nós somos reprovados, irmão. A gente ouve de graça, generosidade, blá, mas a gente não entende que a gente daqui a pouco vai ser desafiado a virar para ele e dizer, bora junto ou tirar a cabeça. Você entendeu o que eu quis te dizer? Ufa! Isso pode transformar a nossa vida. Quantos querem botar a cabeça no jugo e lançar fora os seus fardos, culpa, medo pelas coisas que você fez ontem, 10 anos atrás? Você quer viver uma vida leve? Eu chamo você à frente, nós queremos.